Boa noite, guerreiros e irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje, programa voltado à divulgação da Palavra de Deus. Todos os dias tem uma palavra que vai de encontro à sua necessidade. Antes de nós iniciarmos, eu quero te pedir que você se inscreva no meu canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe, incentive outras pessoas a estarem se inscrevendo, comente para que nós possamos ter um feedback do seu sentimento com relação ao programa e nos ajude nessa tarefa que é a divulgação da Palavra de Deus. Coisa que fazemos com muito amor no coração, com muita satisfação, com muito prazer. Quero te pedir que você abra agora sua mente, seu entendimento, abra seu coração para ouvir o que o Espírito tem para falar para você nessa noite. Essa palavra hoje é direcionada para todo aquele que tem a vocação para ser líder. Você que tem vocação para liderança, preste muita atenção nessa palavra. Ela te traz ensinamentos muito grandes a respeito de como se tornar um grande líder. Hoje nós vamos falar da vocação para transformar tragédia em bênção. O nosso texto para meditação está em Gênesis, capítulo 37, versos do 1 ao 5. Gênesis, capítulo 37, versos do 1 ao 5. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia mais notícia deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho e contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Quando se fala em liderança, não se pode deixar de falar da história de José. O trajeto mais curto entre o nada e o sucesso muitas vezes pode ser a tribulação. Grave bem isso. O trajeto mais curto entre o nada e o sucesso muitas vezes é a tribulação. A Bíblia conta a história de José em Gênesis, nos capítulos 37 ao 50. Portanto, eu recomendo que você leia esses capítulos, do 37 ao 50 de Gênesis, para melhor compreensão desta palavra. José era filho de Jacó, com sua amada Raquel, e a preferência de seu pai gerou ciúmes e ódio dos seus irmãos, que planejavam em matá-lo. Porém, salvo por Rúben, foi vendido para o Egito e serviu na casa de um alto oficial. Foi assediado, mas fugiu, e sendo acusado pela mulher, foi preso. Na prisão ganhou a simpatia do carcereiro e interpretou sonhos de outros presos. Depois acabou interpretando os sonhos de Faraó, que previa uma grande fartura de alimento por 7 anos, e depois 7 anos de seca
e fome em todo o mundo. Ao apresentar soluções para o problema, José foi eleito governador do Egito e ali usado para preservar a vida do seu povo e dos demais povos. José é visto como um símbolo de uma vida abençoada e próspera. Vemos José como um vocacionado para transformar as tragédias em bênçãos. Vamos ver o primeiro tópico que fala das trajetórias de José. Primeira foi: José saiu da casa do pai e foi para a cisterna. José num dia estava no seio de sua família, cercado de cuidados e conforto, sentindo-se totalmente seguro, e no dia seguinte estava jogado numa cisterna escura, na expectativa da morte. Depois José saiu da cisterna ao mercado de escravos. Da cisterna, José foi levado à escravidão. Antes era livre, agora escravo. Porém, a morte na cisterna dera lugar à possibilidade de vida, ainda que como escravo. Mas temos que convir que é melhor ser escravo do que ser defunto. Do mercado de escravo, ele foi ao serviço na casa de Potifar. Antes José era servido em sua casa, agora servia a outros. Porém encontrou um patrão que o apreciava. Depois dos fatos ocorridos, José passou de escravo livre a ser prisioneiro. Parecia que a vida de José tinha dado uma pequena melhora. Porém, agora piorava tudo de novo, pois ele estava preso, acusado de traição do seu senhor por assédio sexual à mulher. Depois José saiu de prisioneiro a governador. Olha que guinada na vida de José. No entanto, na expectativa da condenação, José teve sua vida completamente mudada, assumindo o cargo de governador do Egito. Em função dele ter lido, de ter interpretado o sonho de Faraó, conforme nós falamos lá em cima, e está nos capítulos da história de José, do 37 ao 50 de Gênesis, José, de prisioneiro, agora era governador do Egito. A bênção na vida de José vinha apesar das dificuldades. A vida de José foi marcada pela dureza, mais do que pelas facilidades. No entanto, uma vida marcada pelas bênçãos de Deus. Vejamos essas bênçãos. José foi abençoado na casa de seus pais. Apesar do ódio e do ciúme dos seus irmãos, José foi abençoado. O amor preferencial de seu pai acabou prejudicando o filho e toda a família, conforme nós podemos ver em Gênesis 37, dos 6 ao 9. Depois José foi abençoado na cisterna. José tinha diante de si uma sentença de morte, mas teve a bênção de ser livre graças à consciência do seu irmão Rúben. Podemos ver isso em Gênesis 37, do 20 ao 22. Foi abençoado como escravo também. José foi vendido no melhor mercado de escravos do mundo e comprado por um alto oficial de Faraó. Foi abençoado como mordomo. Apesar de sofrer o assédio da patroa, ele não se corrompeu. José foi abençoado como preso. Apesar dos anos frios e escuros do cárcere, ele foi abençoado. Podemos constatar isso no capítulo 39, os versos 21 ao 23. Foi abençoado como homem de Deus. José podia ver o futuro, pois a sua visão ia além dos problemas pelos quais passava.
José foi abençoado como governador. Apesar dos tempos de crise, José foi abençoado na administração da maior potência econômica da época. Por isso, nós vamos ver as marcas de uma pessoa abençoada, tal como José. José era um jovem que tinha uma visão do futuro, por isso era chamado de sonhador. Ele sabia que Deus tinha algo e ele acreditava, ele cria nisso. Mais tarde, ele prova ser um homem de visão, dando ordens a respeito dos seus ossos, pois sabia que um dia o povo seria liberto do Egito. Acreditava nas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Podemos constatar no capítulo 50. José era um homem de caráter. José era, antes de tudo, um homem de caráter íntegro. Uma mulher que tinha o poder sobre ele tentava-o como homem e o aprisionavam como empregado. E o aprisionava como empregado. Mas ele não se deixou envolver. Muitas pessoas, no lugar de José, usariam o pretexto para justificar. Usaria alguns pretextos para justificar a falta de caráter. Pretextos dos quais a carne é fraca. Eu não resisti, eu cedi. Mas José era um homem de caráter. Caráter ilibado, caráter íntegro. Se eu não fizesse, eu poderia perder o emprego. Isso é mais uma desculpa que José poderia ter dado. Não tinha como resistir a esse assédio. Mais uma desculpa, entre tantas nós já falamos. Mas nada disso justificaria o pecado. E José se manteve firme porque José tinha caráter. Simpatia. José era uma pessoa simpática. O carcereiro gostou de José porque José era uma pessoa abençoada por Deus e irradiava simpatia onde quer que fosse. Quando você é uma pessoa abençoada por Deus, a sua simpatia, ela envolve os ambientes aonde quer que você esteja. Você é notado pela sua luz diferente, a luz da alegria, a luz da simpatia, a luz da bênção de Deus, a luz da graça. José aproveitou a oportunidade. Todos nós temos que aprender a aproveitar as oportunidades. Eu abro um parêntese aqui para falar uma história de um campeão de vendas que eu vi. Eu assisti a palestra no Círculo dos Profissionais de Venda e trata-se de um rapaz que ele ficou cego aos 28 anos de idade e ele falava: olha, eu tinha duas coisas a fazer. Ou eu me sentava à beira da sarjeta como tantos e me entregava, ou eu lutaria e tiraria proveito dessa cegueira pela qual fui acometido. Porque se eu não conseguisse tirar vantagem nessa cegueira, se eu não aproveitasse essa oportunidade, não ia valer a pena ser cego, falava ele. E ele era campeão de vendas e dava palestra em todo o Brasil. Um homem que perdeu a visão aos 28 anos, mas ele aproveitou a oportunidade. E José nos ensina a aproveitar a oportunidade. Em Gênesis 40:14 ele fala: lembra-te de mim. José havia feito um favor ao copeiro-chefe e não perdeu a oportunidade de pedir que o copeiro se lembrasse disso. José era uma pessoa com muito positivismo. Você que é líder,
Você tem que trazer, tem que ter essa característica de ser uma pessoa positiva. Os tempos seriam difíceis, mas poderiam ser administrados. Podemos trazer para os dias de hoje. Os tempos podem ser difíceis, mas eles podem ser administrados. Deus revelou o sonho a José, mas ele foi positivo, mostrando sabedoria ao propor as soluções. Uma pessoa positiva e abençoada não vê a desgraça com pessimismo, mas crê que Deus mostra meios para administrá-la. Outra característica, que é uma característica de José e uma característica do líder, é a coragem. José aceitou o maior desafio de seus dias: prevenir a terra para enfrentar 7 anos de fome. Temos que aproveitar, temos que ter coragem de enfrentar a situação, não adianta se esconder. José também era um homem que tinha no coração o perdão. José perdoou os de seus irmãos. Uma pessoa abençoada não pode guardar rancor, amargura, nem ansiar por vingança. José também trazia como uma marca sua a esperança na justiça divina. José não se preocupou em responder às acusações e nem ficou murmurando, revoltado com Deus e com todos durante seus períodos de desgraça. José tinha consciência de que havia acontecido e esperou na justiça divina. Num país como o nosso, nos tempos como nós vivemos, onde tem muita tribulação, onde corremos tantos risco de vida todos os dias, onde as dificuldades aumentam, onde as drogas invadem e a moral decai dia a dia, o único projeto capaz de dar certo é o projeto de José. Para isso devemos lembrar de alguns de seus princípios. Não assuma dificuldades familiares como irreversíveis. Não caia em túneis sem fim. Se você cair na cisterna da depressão, da angústia, da ansiedade, da frustração e da derrota, saiba que sempre há um modo de sair. Não admita a existência de problemas perpétuos. Mesmo que você não esteja na posição que desejaria ocupar ou fazendo aquilo que gostaria de fazer, encare o que lhe aparecer, como sempre vai aparecer algo para fazer. Não tenha medo de crescer de repente. Peça sabedoria a Deus para lidar com o sucesso. Não desperdice as oportunidades. Não acredite que existam situações imutáveis. As tentações e lutas vêm na proporção da nossa força e Deus nos dá a graça de enfrentá-las. Não se assombre diante dos grandes desafios. Só os capazes são escolhidos e aceitam o desafio. Não esqueça de onde você veio. Lembre-se daqueles que colaboraram para o seu sucesso, com gratidão e misericórdia. Que o grande amor de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Receba meu beijo, um forte abraço e saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Graça e paz.